Agora sim. Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para discutir uma questão que surgiu aqui. Nós devemos ser sempre contra o governo ou devemos apoiar um governo que represente uma redução do tamanho do Estado atual? Qual deve ser a estratégia do povo? A estratégia, já respondendo o vídeo, é ser sempre contra o governo. Intransigência moral, essa é a palavra de ordem. O mote desse vídeo é o primeiro ato do Bolsonaro como presidente, que não foi beijar a Michele Bolsonaro, não. Isso tudo bem. O problema foi que ele aumentou o salário mínimo. E eu critiquei, obviamente. Aí as pessoas falaram, não, mas ele não aumentou o salário mínimo tanto quanto estava sendo proposto. E eu disse, não, ele tem que cancelar o salário mínimo. E as pessoas disseram, não, ele não pode fazer isso, ele está restrito constitucionalmente, a Constituição prevê um aumento do salário mínimo indexado à inflação, e se ele fizer isso, a esquerda vai se revoltar, o governo é capaz de cair. Pois bem, isso não importa. Isto é um problema do Bolsonaro, a manutenção do seu governo. Não é um problema do povo. Nós não podemos assumir os problemas do governo para nós somos o povo. Eu vou explicar como isso funciona estrategicamente. Primeira coisa, nós temos que entender que, ao analisar a política, estamos analisando um caso dentro da guerra, dentro das ciências militares. Por isso que a melhor forma é ler os escritos militares, certo? Existe um general chamado Sun Bin, da China Antiga. Ele escreveu uma arte da guerra de Sun Bin, parecida com a do Sun Tzu. E ele escreve o seguinte: as batalhas não são decididas na batalha. Elas são decididas antes, por fatores que ocorrem antes da batalha. Em política é a mesma coisa. No campo de batalha político, antes que qualquer jogada dos agentes políticos aconteça, existem mudanças psicossociais no povo. E estas mudanças psicossociais são captadas de forma empreendedorial pelos agentes políticos. Nós vemos aqui que o empreendedorismo, a guerra estão muito ligados, porque todos eles lidam com formas de ação humana. Então eles captam, eles encampam os anseios, as insatisfações do povo para conformar esta realidade a sua estratégia, tendo em vista um objetivo. Estratégias só fazem sentido se houver um objetivo. Qual é o objetivo do governo? É perpetuar-se no poder. Então ele vai valer-se de todas as estratégias, inclusive tentar conquistar o apoio do escravizado, que é o povo. Então, se o povo está revoltado com o status quo petista, depois de anos de PT destruindo o país, eu concordo que o PT destruiu o país, qual vai ser a estratégia do sistema? A estratégia vai ser o antipetismo. O Bolsonaro, que vai ter um apelo ali para os revoltados online todos, e muita dessa revolta está coberta de razão, mas perde-se a razão no momento em que ela se torna imoral, a ponto de apoiar uma imoralidade objetiva, como o salário mínimo, ou como a própria existência de um Estado, que é imoral também. Nós não podemos cair na jogada do governo, que tenta nos comprar de todas as formas. Então o Bolsonaro fala, olha lá a petralhada lá no Nordeste votando no PT por causa do Bolsa Família. Mas eles também estão sendo comprados, não pelo Bolsa Família, mas pelo Bolsa Antipetismo, por uma pseudo-garantia governamental de combate ao comunismo, nossa bandeira nunca será vermelha, esse tipo de coisa. Essa luta é nossa, não é do governo. Nós não podemos deixar com que o governo deixe parecer que ele está nos fazendo um grande favor de nos livrar do comunismo. Você quer dever favor para o governo? Essa é a ideia que vai ser incutida na cabeça do povo. É muito perigoso essa ideia de ficar devendo favores. Não, a luta contra o comunismo é nossa. Se por acaso o Brasil virasse o comunismo venezuelano, seria pela mão do governo, seria pela mão dos militares com os quais vocês estão tirando selfie na Paulista. Não é estranho que vocês agradeçam esses caras por não te baterem mais? Achar que bater um pouco menos do que o Chaves é um mérito? Não faz sentido. Não é ético e também não é estético. É uma coisa feia de se ver essa servidão voluntária. Agora, qual é a questão? A questão é que o salário mínimo, por motivos que eu não vou abordar nesse vídeo, ele é objetivamente imoral e extremamente danoso à economia. Ele é danoso tanto ao patrão quanto ao empregado, porque eles estão no mesmo time, por assim dizer. Então, nós temos esse problema. Temos que acabar com o salário mínimo. Nós vamos, objetivamente, ser contra o salário mínimo e acabou. Essa é a nossa estratégia. O Bolsonaro vai enfrentar problemas políticos se ele acabar com o salário mínimo? Isso não é meu problema.
Vamos jogar o problema para a mão do inimigo. Essa é a estratégia. A estratégia é deixar a batata quente na mão do inimigo. Se vira, Bolsonaro. Eu sou contra o salário mínimo. Como você vai fazer para acabar com o salário mínimo? Não sei, não quero saber. Isso é um problema seu. Se o seu governo cair, isso tudo é um problema seu. Porque com isso nós vamos trazendo as pessoas, inclusive a própria massa, para o lado direito da janela de Overton. No momento em que nós temos essa intransigência moral, nós vamos abordar em discussões por que o salário mínimo é ruim, etc. E vamos trazendo as pessoas para o nosso lado. É assim que se combate. É um processo gradual. Não estou negando isso. Mas na nossa intransigência moral tem que ser agora. Tem que ser imediata. Nós só temos alguma chance de acabar com o establishment, ainda que de forma gradual, se nós não formos gradualistas. Isso me lembra um artigo do Manuel Lora, comentando Rothbard, onde ele fala, olha, a escravidão só acabou porque as pessoas são objetivamente contra a escravidão. Se elas caíssem na armadilha do pragmatismo, de achar que não, mas vamos abolir a escravidão aos poucos, nós nunca teríamos incutido psicossocialmente a ideia de que a escravidão é objetivamente errada e, portanto, nunca teríamos acabado com a escravidão. E com a escravidão estatal é a mesma coisa. É preciso ter essa ideia moral. Se as pessoas, por um passe de mágica, enxergassem a imoralidade do sistema e se rebelassem, o sistema acabava. É realista crer que isso vai acontecer? Não, não acredito em mágica. Inclusive, eu sou um pessimista. Agora, não é essa a questão. A questão é estratégica mesmo. A única estratégia plausível para um povo vai ser sempre contra o governo. Do contrário, o governo vai usar a própria flexibilidade moral da população contra ela e é assim que os estados começam. Joga o problema para o governo. Nós não podemos assumir um problema criar um dilema moral artificial. Eu não sei se eu sou contra o salário mínimo ou se eu apoio uma estratégia do menos pior para que o Bolsonaro não tenha a sua estabilidade política prejudicada. Você está criando um dilema artificial. Para mim, as coisas são mais simples. Elas não são mais fáceis, elas são mais simples. Eu sou objetivamente contra a imoralidade do salário mínimo. Bolsonaro se vira. Isso, mais uma vez, remete ao grande estrategista militar Sun Bin. Ele diz o seguinte, existem terrenos que são fáceis de defender. Imagina, você está num platô ali, o inimigo está numa planície abaixo do platô, fácil de defender. E existem terrenos que são letais. Existem terrenos que, quando o inimigo se propõe a atravessar, ele está se arriscando muito. O que Sun Bin recomendava? Estabeleça as suas operações defensivas num terreno fácil de ser defendido. Ele chamava de tenable terrains, eu li em inglês, né? E ataque o inimigo nos fatal terrains. No campo político, qual é a correspondência? A correspondência é a seguinte, o terreno facilmente defendido é o terreno moral. Se existe uma medida do governo que é imoral, a população tem o dever de se colocar contra. E isso é muito fácil de ser defendido. E acabou. O governo nunca vai conseguir se defender moralmente porque ele é, por definição, imoral. Se as pessoas tiverem isso na cabeça, defender a existência de um Estado e todas as contradições que advêm disso se torna fatal. E é aí que nós atacamos o governo. Os problemas que porventura sejam gerados vão ser um problema do governo, não um problema do povo. Vocês vão parar de me atacar e vão começar a atacar o governo. Olha que legal, olha que saudável, né? Vocês vão parar de me chamar de gordinho, virgão, e vão começar a atacar o governo, que é o que vocês deveriam estar fazendo, em vez de vir aqui no meu Twitter me xingar. Não é mimimi, não, é estratégia. Esse é o grande ponto. Como é que passa pela cabeça de alguém não questionar o governo? Oi, Sócrates, ele dizia o seguinte, a elevação do homem, a aquisição da excelência no homem está em questionar a si próprio e aos outros. Se você tem uma ideologia inquestionável e se você não questiona o governo porque você acha que tem coisa pior, o governo conseguiu o que ele queria. Sempre haverá numa democracia o risco de algo pior. Essa é a grande moralidade da democracia. Você está defendendo o mesmo sistema que quase elegeu o Haddad. Já pensou nisso? Você acha isso moral? Se nós fizéssemos uma votação, você, telespectador, vamos fazer uma votação para te matar? 4 pessoas votam a favor de te matar. 5 votam contra, inclusive você. Aí você não é morto. Viva a democracia? Não. Maldito seja esse sistema que quase me matou por um voto, você devia pensar. Já pensaram nisso?
Então não legitime o governo, porque no momento em que o governo usa o medo de algo ainda pior para se manter no poder e fazer com que as pessoas não mais adquiram esta excelência de questionar, o governo está conseguindo seu intuito e está tendo mais incentivos para perpetuar contradições que gerem riscos do surgimento de ideologias políticas piores, cada vez piores, para que as pessoas se agarrem à primeira solução que aparecer. Eu chamo isso de balizamento do desespero. É um termo político que eu inventei. Balizamento do desespero. Por isso que eu não torci pro Haddad. Tem gente que me acusa de querer ver o circo pegar fogo. Não, eu não torci pro Haddad. Eu não votei, eu votei nulo, né? Inclusive filmei meu voto nulo. Mas no meu íntimo eu estava torcendo pro Haddad perder. Por quê? Porque se o Haddad ganhasse, é verdade, ia ter uma desestabilização, talvez até separatismo, que seria maravilhoso. Mas talvez surgisse um balizamento do desespero na forma de uma intervenção militar que desse ainda mais poder aos militares do que eles estão tendo agora com o general Mourão de vice. Não, eu não quero ver o circo pegar fogo. Eu quero a intransigência moral independentemente de qualquer coisa. Eu prefiro que o circo não pegue fogo, porque eu tenho tendas nesse circo. Minha casa, minha empresa. Mas isso não muda nada. Isso não muda a nossa luta. Eu não preciso que piore para entender que as coisas têm que melhorar. A minha intransigência moral não depende disso. Agora, uma outra coisa que o Bolsonaro fez hoje, que merece ser comentado, é a demarcação das terras indígenas, que ele tirou da FUNAI, não é mais uma atribuição da FUNAI, e passou, junto com as florestas também, que era do meio ambiente, a ser uma pasta do Ministério da Agricultura, que hoje é comandado por uma ruralista, Tereza não sei do quê. Aí tem gente comemorando, bem feito para esses índios, bem feito para esses quilombolas, tem que promover a agricultura mesmo. Aí tem a esquerda reclamando, seus elitistas opressores que odeiam índio. Olha só, nós temos que enxergar muito além disso. Muito além dessa disputa de ruralistas e índios, a esquerda indianista contra os bolsominions ruralistas. Não é isso que está em discussão. Todo o conflito que existe entre ruralistas e índios, índio fecha a estrada, mata o ruralista, aí vem o ruralista, atira nos índios. Vocês já pararam para pensar que tudo isso está ocorrendo dentro de um Estado de Direito? E que, portanto, a ideia robesiana de que o Estado existe para evitar conflitos está furada, porque os ruralistas e os poceiros e os índios vivem se matando dentro do Estado de Direito? E que seja lá qual for a solução dada, ela é sempre uma solução arbitrária que ignora a ontologia da propriedade privada, do homestead da terra, e ou ela vai violar direitos dos índios, ou ela vai violar direitos dos ruralistas, o que vai prejudicar particularmente a nossa economia, já que nós precisamos de alimentos baratos, e os ruralistas têm razão em muitos pontos. Por outro lado, os índios também são humanos e também têm direitos naturais igual a mim, porque eles também foram criados à imagem e semelhança de Deus, não por outro motivo. Afinal, sem Deus não existe direito, não existe nenhuma normatividade no universo. Bom, o fato é que, por causa da existência de um arcabouço estatal, não importa se é o Bolsonaro, se é o fucking shit, existe essa conversa de loucos, essa discussão absurda, como se tivesse que existir uma autoridade que por decreto demarque as terras e isso deveria ser obedecido, como se isso não tivesse nenhuma relação com a dignidade do homem e o trabalho que ele despendeu no uso da terra. E é disso que deveria emanar as coisas. Tem um livro, o Terry Anderson, chama Not So Wild West, onde ele mostra como que os pioneiros lá que se expandiram para o oeste chegavam em acordos de delimitação de propriedade de forma espontânea e o governo só atrapalhava. Por outro lado, não havia muito acordo com os índios. Houve conflitos brutais entre os colonizadores, os pioneers lá, e os índios. E ele fala que esses conflitos aconteceram pela falta de um ponto de Schelling. O que é um ponto de Schelling? Ponto de Schelling é o seguinte. Quando existem elementos em comum entre dois grupos, elementos culturais, religiosos, filosóficos, ou mesmo de interesses materiais, a probabilidade deles chegarem num acordo espontaneamente é grande. Isso não, segundo esse livro, Nosso Wild West, não havia isso entre a cultura do colonizador americano e os índios. E por isso eles entravam em conflito. Na verdade, apesar de eu concordar com a ideia do ponto de Schelling, eu discordo que essa tenha sido a causa dos conflitos. A causa dos conflitos é que não houve um reconhecimento
da dignidade humana do índio, algo que aconteceu aqui no Brasil com os jesuítas por causa da religião católica, e lá não tinha a catolicidade. Agora, houve uma exceção. Esta exceção aconteceu na Pensilvânia, William Penn, daí o nome Pennsylvania. William Penn, entre 1681, 82, não importa, e 1690 e pouco, ele estabeleceu um experimento quaker ali na Pensilvânia, que chegou perto do que seria um anarquismo, pelo menos no começo. Agora, o grande feito dele foi a paz com os índios. Ele conseguiu a paz com os índios. Por quê? Porque sempre existirá oportunidade para um ponto de Schelling. Porque, ao contrário do que marxistas e nazistas defendem, existe um elemento em comum nos humanos, no que tange ao uso da lógica, da razão, da empatia e da aquisição de conhecimento epistemológico. Os índios são humanos. Logo, é possível haver um ponto de Schelling sempre. E o William Penn conseguiu isso, através de algo que nos une a todos, que é o livre comércio capitalista. Ele negociou terras com os índios. Vamos comprar terra, quanto você quer para deixar eu usar isso aqui? Que os índios têm aquela questão de terras para caça, que eles não necessariamente habitam, não necessariamente ocupam, não modificam, pelo contrário, eles precisam daquela terra virginal para poder caçar lá os bichos. E aí isso entra em conflito com algumas teorias lockeanas de Homestead, etc. Tudo isso foi resolvido com o livre comércio capitalista. O William Penn chegou lá e fez comércio com os índios. Então é disso que deveria derivar a propriedade privada, não de uma discussão ideológica dos indianistas da FUNAI ou dos ruralistas lá do Caiado e do Bolsonaro. Porque isso é a substituição da lógica capitalista que gerou a paz na Pensilvânia por uma lógica política que explora ideologias e gera conflitos. E isso acaba contaminando todas as relações no seio da sociedade. Se esse centímetro a mais de terra aqui é do fulano ou do cicrano, é de A ou é de B, isso não é um decreto. Isso é uma coisa que existe naturalmente e que cabe às pessoas decidir. Decidir não. Depreender. Essa é a palavra certa, desculpa. Depreender, ao invés de decretar. E a decisão vai ser tomada com base na natureza real das coisas, ontológica, não política. Real, não nominal. E o capitalismo ele tem essa capacidade de tornar irrelevante esses pontos cinzentos que a humanidade, na sua razão limitada, não consegue depreender, através de um comércio. Simplesmente porque a quantidade de informação necessária para depreender essa coisa na precisão de centímetros é cara demais. É mais fácil entrar numa negociação. Olha a beleza da economia, é lindo demais. É o contrário da política. Então, nessa discussão de quem tem direito à terra, se é o índio ou se é o ruralista, qualquer coisa que substitua a lógica econômica pela lógica ideológico-política está errada. Mais um problema do Bolsonaro. É claro que os índios têm terra demais, que eles não usam e que lhes é demarcada por pura demagogia politicamente correta. É claro que precisa de mais terra sendo usada para agricultura. Mas não é esse o ponto. O ponto é uma questão de homestead, ao invés de gerar mais conflitos. Ou seja, no final das contas, a única estratégia possível é a intransigência moral. A recusa de lutar no campo de batalha onde o inimigo sempre vence, que é o campo de batalha político. E lutar no campo de batalha onde o inimigo do establishment sempre vai perder, que é o campo da moral, o campo da racionalidade, o campo do capitalismo de livre mercado, onde toda a falsidade do sistema será exposta. Nesse campo de batalha, eles perdem sempre. Portanto, não caia na armadilha do inimigo, não faça o jogo do inimigo, procurando o que é menos pior para manter o poder deste governo que você acha que vai resolver os seus problemas, quando você apenas está aprofundando o problema, se eximindo de lutar você mesmo pela sua liberdade e pedindo isso para o governo, sendo que o governo não tem o menor interesse em fazer isso. O governo tem interesse apenas em explorar o status quo para se manter no poder e gerar mais comodismo na população. Então entenda que a estratégia do governo não coincide com a estratégia do povo.
porque os objetivos são diferentes. É isso. E, uai, é aqui que aperta.